Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Santana. Vamos agora à evolução dos modelos atômicos com a concepção de Rutherford. Primeiramente, levamos em conta aqui a dispersão, um experimento realizado por Rutherford, que foi a dispersão de partículas alfa. Então, simplesmente, o que o Rutherford ele fez? Ele bombardeou uma fina lâmina de ouro com partículas alfa. Então, observe o experimento. Então, a base do experimento está aqui, ó. Bombardeio da lâmina de ouro. Então, o primeiro ponto importante que nós devemos levar em conta é esse daqui, ó, bombardeio de uma lâmina de ouro. Então esse é o primeiro ponto que você vai ter que levar em conta, certo? Então esse bombardeio de uma lâmina de ouro, ele foi feito com o que, Santana? Detalhe importante, pessoal. O bombardeio da lâmina de ouro, ele foi feito com partículas alfa. Santana, o que são partículas alfa? São partículas carregadas positivamente, partículas semelhantes ao núcleo do átomo de hélio. Então não esquecer, as partículas alfa são partículas carregadas positivamente, semelhantes ao núcleo do átomo de hélio. Então aqui o bombardeio de uma lâmina de ouro, detalhe importante, ó, informação fundamental, com partículas alfa, pessoal. Tá aqui, ó, com partículas. Santana, as partículas alfa, elas são positivas ou negativas? As partículas alfa, elas são partículas positivas. Então observe o seguinte, ó, partículas alfas, que são partículas, detalhes, são partículas, vamos acrescentar para vocês, são partículas positivas, então não esqueça. Beleza? Então vamos analisar com bastante calma aqui o experimento realizado por Rutherford. Em seguida nós concluímos. Então o que o Rutherford percebeu, pessoal? Então aqui nós tivemos um bombardeio de partículas alfa. Então tá aqui, ó. Eu tenho partículas alfa sendo bombardeadas. Então o que o Rutherford percebeu? Ele percebeu que a grande maioria das partículas, elas atravessavam a lâmina. É como se fosse uma, um muro, aqueles muros com tijolo furado, certo? E você tacando pedrinhas. Então, assim, é claro que vamos supor que esse muro ele apresente grandes espaços vazios. Então, Rutherford percebeu que a grande maioria das partículas elas atravessavam. Vamos lá. Vamos então à conclusão de Rutherford, pessoal. Então, tá aqui, ó. Conclusão. A grande maioria das partículas atravessavam a lâmina. Então, pode colocar aí, ó. A grande maioria das partículas atravessavam a lâmina. Então tá aqui, ó. Observem a visão de Rutherford. Então ele percebeu que a grande maioria das partículas atravessavam a lâmina. Bom, detalhe importante. Se a grande maioria das partículas atravessavam a lâmina, é porque o átomo ele apresentava grandes espaços vazios, pessoal. Certo? Então você imagina assim, ó, você jogando um monte de pedrinha no muro. Consequentemente, a maioria das pedras elas atravessam. Então significa que o átomo ele apresenta espaços vazios. Professor, mas como que ele percebeu isso? Aqui ele colocou um anteparo de zinco, por exemplo. Ó. Então o que acabava acontecendo? Quando as partículas atravessavam a lâmina, elas se chocavam com o anteparo de zinco e, consequentemente, aqui ocorria uma luminosidade, provocava uma luminosidade. Então ele percebeu consequentemente que realmente as partículas atravessavam a lâmina. Então vamos lá, a maioria das partículas atravessavam a lâmina. O que ele percebeu? Algumas elas retornavam. Algumas retornavam. Professor, como assim que algumas retornavam? Tá, moçada, detalhe importante. Se algumas retornavam, significa o seguinte, que quando as partículas alfa, elas de repente encontravam uma parte lá da lâmina de ouro, uma parte compacta, elas se chocavam e voltavam. Consequentemente, o que, ó, Rutherford ele percebeu como haveria uma repulsão. Consequentemente, essa parte da lâmina do ouro que representava a parte compacta, ela era positiva. Então você imagina assim aqui a lâmina de ouro, as partículas alfa sendo bombardeadas, no caso aqui, ó, e chegavam numa região onde a partícula positiva ela voltava. Então, consequentemente, ele percebeu que aqui, ó, nessa lâmina de ouro, tinha alguns pontos compactos, certo? Onde, nesse ponto compacto, a partícula alfa vinha, se chocava e voltava. Beleza? Então, a maioria atravessava, algumas retornavam. Então, consequentemente, houve um choque. Vamos pensar lá com a parte de concreto do muro ou do tijolo, a parte de tijolo, a parte sólida. Ela bateu e voltou.
Então foi isso que aconteceu. E algumas, seguinte, moçada, vocês concordam que, então aqui se essa parede, por exemplo, a parede apresenta espaços vazios. Você joga, a maioria das pedrinhas elas atravessam. Algumas batem em volta, concorda comigo? E umas batem bem no cantinho lá do espaço vazio e desviam. Então algumas tinham esse comportamento aqui, ó. A maioria delas atravessavam, só que algumas desviavam. Ó, algumas provocavam isso daqui, ó. Provocavam um desvio. Então, consequentemente, pessoal, consequentemente, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos que a conclusão de Rutherford, a predominância do espaço vazio. Então, Rutherford, ele provou que a matéria é descontínua. Então, não esqueçam disso. Ele provou a descontinuidade da matéria. Ou seja, que a matéria, ela apresenta espaços vazios. Tanto é que o modelo proposto por Rutherford, moçada, foi o famoso modelo planetário, onde ele pegava e colocava no modelo dele um núcleo, tá aqui, ó, um núcleo compacto e positivo, certo? Beleza? Núcleo compacto. E girando ao redor do núcleo, nós tínhamos os elétrons, se assemelhando ao modelo planetário. Então, observe aqui, ó. Então, quando eu falo em modelo de Rutherford, a primeira coisa que eu vou ter que pensar, moçada, é no modelo planetário. Então, tomar cuidado aqui, ó, modelo planetário atribuído por Rutherford. Então, ficar atentos. Não esqueça, qual que seria a ideia do modelo planetário? Então, Rutherford, ele já falava em quê? Ele falava em prótons, no caso, né? Núcleo positivo, tá aqui, ó, núcleo positivo. E girando ao redor do núcleo, nós tínhamos os elétrons. Então, ficar atentos. Girando ao redor do núcleo, nós tínhamos os elétrons, então, consequentemente, eu tenho o que? Eu tenho o modelo, o famoso modelo planetário. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, essa vai ser a ideia. É claro que o modelo atômico ele vai evoluindo. Temos depois outro modelo atômico, aperfeiçoando o modelo de Rutherford, que é o modelo de Niels Bohr, que nós veremos em seguida. Beleza? E eu espero que você tenha entendido e até a nossa próxima aula.